Lamentações de Jeremias mostram que o Eterno nos deixa aturdido e nos elege como alvo de suas flechas. Mas por que ele faria isso? Não é contra nós que ele está irado, é contra nossos pecados, que nos tornam imundos. Ele nos ataca com suas flechas para que possamos entender e se livrar dos pecados caminhando rumo à luz. Mas 90% da humanidade vive imersa no pecado e não se livram dele. No entanto, não podemos julgar ninguém, pois as 7 cabeças da besta, mais os híbridos e os demônios, mantêm a humanidade sobre um sono profundo. Nossa missão é acordar o ser humano, fazendo intercessão pela humanidade em trevas. No entanto, chegará uma hora em que as orações não serão mais atendidas, pois o caos vai dominar a terra. As 7 cabeças da besta vão ter o domínio e estarão aqui lutando. É isso que temos que alertar o povo. O apocalipse é real e se aproxima. Em 7 anos, as 7 cabeças da besta vão ter o controle do mundo. E então, bilhões serão exterminados. A hora de acordar é agora, pois os híbridos do diabo, que representam o 8º chifre ou 8ª cabeça, já estão na terra e preparam a marca da besta para selar a humanidade com o beijo da morte. Ao mesmo tempo, a 9ª hierarquia, a egrégora dos demônios, leva o homem a pecar, a transgredir a luz. E com isso, a situação humana se complica a cada dia. Cada pecado interna o homem no sono profundo e com isso, caminhamos para o controle das 7 cabeças da besta. A situação é grave e Yahushua está esperando tua ajuda nessa luta contra o caos, contra as cabeças da besta. Eles agem no silêncio da noite, possuindo a alma e o corpo. Roubam nossos sonhos e nossas esperanças, criando uma raça híbrida. Pouco a pouco, o DNA humano vai sendo modificado e um braço do dragão cósmico, Satã, vai se infiltrando na Terra. O livro parece devaneio e loucura para quem não acredita. Se você não acredita, é melhor não ler, pois vai me chamar de louco. Mas para quem acredita, leia, urgente, é importante. Há processos terríveis acontecendo com a raça humana. Os discos voadores não só existem, como fazem parte de um plano macabro de dominação global, que a Bíblia chama de besta. O que é a besta senão uma egrégora, cósmico dominando, sugando cada alma, dominando cada corpo físico e nos levando para suas naves, para a cópula, a fim de drenar o material genético para a criação da raça híbrida? O que é a besta senão um complô cósmico do dragão com a ajuda de sociedades secretas na Terra? É por isso que eles escondem de nós a verdade sobre os UFOs, porque eles fazem parte da conspiração. Eles sempre souberam da verdade, mas mantiveram o povo enganado, pois eles nem são mais 100% humanos. A linhagem dele foi degenerada pelos reptilianos.
Abra tua mente para descobrir o sobrenatural, o insólito, ou então nem leia o livro. Eles já controlam tudo, estão em toda parte, abduzindo o nosso povo, pois eles têm o apoio de sociedades secretas e governos da Terra. A humanidade é refém deles, e o governo do Anticristo e da Besta sobre a Terra é a ação deles. O Anticristo, um híbrido gerado por abdução, um filho com DNA da tribo de Dan, um híbrido com DNA da tribo de Dan, foi inserido no ventre de uma humana, e então nasceu o filho do diabo na terra. A besta, a primeira besta do mar, também não é humana. É um intraterreno, é o próprio Maitreya, o Mitra, seguido hoje pelo Ocidente, que tem o domingo como sagrado. O dia do Sol Invictus, o dia do Mitra romano, que é Maitreya, um intraterreno. Estes dois governantes em breve dominarão a Terra, fazendo uma aliança da loja negra do Anticristo com a loja branca de Maitreya. A aliança será selada com um chip de monitoramento, chamado de Projeto 666. Este chip seguiu o modelo dos chips implantados em humanos pelos Greys. Ele foi ensinado pelos aliens aos humanos e agora será impresso pelo Anticristo em todo cidadão do planeta. A aliança destes dois governantes, um híbrido e um intraterreno, governará toda a raça humana. Por isso, não é por acaso que o Apocalipse 12 descreve uma invasão dos reptilianos do dragão sobre a Terra, e Apocalipse 9 descreve claramente uma invasão dos intraterrenos sobre o nosso mundo. Os aliens já estão governando a Terra. Prepare-se para a guerra total entre humanos da luz contra os filhos do caos e seus aliados aliens. Trecho tirado do livro O Governo Oculto dos Aliens. Gente, o autor da maioria das informações de livros que eu coloco aqui a respeito de ufologia, alienígenas, demônios, néfilins, anjos e governo oculto da Terra, híbridos, entrantes, as duas bestas do Apocalipse. Ele é uma pessoa em que ele sabe muita coisa dos governos ocultos, sabe muita coisa a respeito da conspiração desses seres e tem bastante luta espiritual com estes seres. E ele não pode revelar muitas coisas abertamente por causa da perseguição do sistema. Então ele escreve muita obra em forma de conto e romance, para que ele possa, dentro desses contos e romances, expor a verdade. E em uma parte aqui e outra ali dos livros, ele vai falando com as pessoas que estão lendo, tentando alertá-las para o que está acontecendo no mundo. Ele sabe do nome Yahushua, ele conhece o nome Yahushua, ele sabe que o nome do pai é Yahoo, sabe que o nome do filho é Yahushua, sabe que os hebreus estão espalhados em toda a terra. Em muitos dos livros que eu já li dele, ele confirma que muitos dos hebreus estão aqui nas Américas. E ele sabe que Yahushua nunca foi loiro, de olhos azuis. Ele afirma que esse ser é Mitra, ou Maitreya. E ele também fala muito a respeito dos 144 mil das tribos de Israel que vão ser seladas. E que essas pessoas que Yahweh vai escolher para selar, vão enfrentar esse exército de híbridos que está sendo preparado na Terra. Por isso que nos meus vídeos eu falo para vocês, não fiquem impressionados, não temam, porque aquele que Yahweh chamar para esse grande dia, ele vai capacitar, ele vai revestir de um novo corpo, de uma nova natureza, seja na ressurreição ou seja no selamento dos 144 mil. E da grande multidão de todas as tribos, línguas e nações. Ele vai nos capacitar, ele vai nos dar autoridade. No livro Apocalipse de Elias está descrito a Virgem Tábita,
que pode estar relacionada com a mulher de Apocalipse 12, com a coroa de 12 estrelas, vestida do sol e com a lua debaixo dos pés, que é uma referência tanto às 12 tribos de Ashurum, chamado Israel, o verdadeiro, né, da Bíblia, e não os falsos sionistas da ONU, e tanto quanto com o espírito de Arro, ajudando e revestindo os eleitos de Arro na terra. E dentro do apócrifo Apocalipse de Elias é descrito como essa virgem e o povo que está com ela vai diante da besta e acusa ele de se passar por santo, sendo ele um demônio. E ele tenta contra a vida deles, mas ele não consegue matá-los. Então, amados, tudo o que eu estou postando para vocês aqui tem confirmação na Escritura, confirmação em outros livros. O que acontece no nosso mundo, nós não podemos bater o martelo e dizer que pau é pau, ferro é ferro, fogo é fogo, porque nós não estamos olhando nos bastidores para saber o que realmente está acontecendo, né? Nem tudo que está descrito na Escritura é de forma literal, e outras formas são de forma literal, e muitas outras coisas não estão escritas, porque tiraram muitas peças das Escrituras de nós, mas Yahweh vai nos capacitando. Por isso o meu canal se chama Quem Tem Ouvidos para Ouvir, que ouça. Então, quem não tiver ouvidos, existem vários outros canais aí de entretenimento para vocês se divertirem, se entreterem, enquanto o mundo está sendo entregue de bandeja. Yahweh é soberano sobre tudo, ele está no controle de tudo. E na hora certa, ainda que o maligno esteja levantando seu exército, Yahweh tem o seu plano debaixo da manga, que vai surpreender as forças do caos e do inferno. E eu peço muito a Yahweh para estar dentro desse exército, que você possa também desejar estar fazendo parte desse exército, o exército de Yahweh e Yahushua, e que ele possa carregar cada um de vocês na palma de suas mãos. Vamos dar continuidade ao vídeo. Segunda parte do vídeo Híbridos e Entrantes, Invasão Silenciosa da Terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Havia um caçador na Legião, uma lenda. Não importa quem ou o que ele seja. Ele quer a recompensa. Veja se é essa mesmo. É ela. Ótimo. Mate-o. Quem é você? Caim Wise, eu vim ajudar você. Eu só quero saber o que está acontecendo. Podemos ter nos metido numa guerra com uma das dinastias mais poderosas do universo. Por que tinha que ser logo comigo? É da realeza, majestade. Você vai ter uma surpresa quando descobrir como é que eu ganho a vida. Não é o que você faz, é o que você é. Eu quero que ache. Eu quero que mate. A vida de majestade vai mudar. Por quê? Me ajuda. Sua terra é uma parte muito pequena de uma indústria enorme. No momento, o Balém tem direito à terra. Mas quando reivindicá-lo, a terra vai pertencer a você. Eu vou limpar o planeta deles amanhã, antes que ela tome de mim. Precisamos de um plano. E de muitas armas também. Caso a gente não tenha outra chance.
Tem procurado uma única coisa sua vida toda. E ela está lá embaixo. Atira nela! Vamos lá. Devia ter ficado morta. A quarta cabeça da besta do Apocalipse são os Greys, pois eles operam na quarta dimensão, conseguindo controlar o tempo e o espaço nas abduções. Os Greys são extremamente poderosos e levam a cabo a mega operação de abduções em massa com a conivência de governos e ordens secretas da Terra. O poder dos Greys é tão profundo que eles podem controlar durante anos uma pessoa e a pessoa não saber. O controle dos Greys é tão pesado e tão terrível que poderosos governantes fazem pactos com eles em troca de apoio tecnológico. Ou seja, vendem as almas em troca de segredos tecnológicos que resultaram em armas poderosas. Esta quarta cabeça da besta, apesar de extrema sabedoria e poder, são tributários dos reptilianos, trabalham para estes seres e na Terra estão levando a cabo operações para criar uma raça híbrida em ligação com ordens satanistas em todo o planeta. Como já foi citado centenas de vezes em minhas obras, a maioria dos casos de abdução envolve sexo com alienígenas, pois eles querem criar uma raça híbrida entre humanos e aliens. O objetivo desses poderes ocultos é ocupar a Terra durante o governo do Dajjal. Quem comanda estas operações são os Greys, apesar de haver relatos de abduções sexuais com outras raças aliens. A Terra cruzou a Era de Peixes durante 2150 anos e agora entra num ciclo importante, o ciclo aquariano, em que a Terra se abrirá para outros mundos do cosmos. Isto está claro no Apocalipse, que o dragão e seus anjos pelejariam na Terra fisicamente, mas muitos, mesmo assim, não acreditam no fenômeno alien. Acham que é loucura, patifaria, são dominados pelo sistema pagão e profano que esconde a verdade do povo. A raça humana é dominada há milênios, mas em certos ciclos de tempo, eles aumentam o rapto da humanidade para fins sexuais, a fim de criar raça híbrida. O fenômeno de hibridização ocorre em vários estágios. Quando eles colocam um humano e um Grey, seja pelo sexo ou in vitro, surge um ser de aparência Grey, mas com o cérebro misto. Eles fazem um segundo cruzamento do híbrido citado anteriormente com outro humano. E então surge um ser já quase humano, mas meio deformado para nossos padrões. Ocorre um terceiro cruzamento entre este ser do segundo estágio e um humano. Então surge um ser humano exteriormente, mas a alma dele não é humana. No quarto estágio de cruzamento, surge um ser humano, na verdade, exteriormente, mas o interior é Grey. E este quarto estágio que eles estão usando é este quarto estágio que eles estão usando para ocupar o planeta, infiltrando seres entrantes no governo e em ordens ocultas. Isso tudo parece loucura, e eu até queria mesmo que fosse loucura, mas é algo real, algo muito assustador.
Os entrantes nos governos e nas religiões. A busca pelos híbridos do caos continuou movimentando várias células da Ordem de Benjamim. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Daniel 7:19. Alan, meditando sobre os híbridos, entendeu que eles fazem parte do animal de Daniel, terrível, com 10 chifres. O animal que se encontra dominando o mercado comum europeu secretamente. O mercado comum europeu, na verdade, é um poder simbólico, pois a mais poderosa força do governo oculto está nos Estados Unidos, Oriente Médio, Rússia e Extremo Oriente. Mas no mercado comum, por causa do poder simbólico, se levantará Maitreya, que é a primeira besta do Apocalipse, e o falso profeta, que é o Papa Negro ou Papa do fim do mundo. O mercado comum europeu é formado por um conjunto de poderes, só que o poder mais soturno dele vem dos 10 chifres da besta, que são 10 povos cósmicos que estão no controle da Terra. Estes povos usaram os Greys para criar híbridos e já começaram a invadir a Terra, para estarem aqui quando o Anticristo governar o mundo. A maioria dos híbridos estão em bases nos mundos paralelos e só invadirão a Terra quando ocorrer a invasão do dragão, descrita no Apocalipse 12. Mas os entrantes já estão aqui e são colocados em posições estratégicas na Terra, em toda a Terra, mas a sede deles é na Europa. Origem da palavra Europa. Na mitologia grega, Europa era uma princesa fenícia raptada por Zeus, que se tinha transformado num touro e levou-a para a ilha de Creta. Deste encontro nasceria o Minotauro, que viria a habitar o famoso labirinto onde devoraria os viajantes incautos. Usualmente, a origem do termo Europa é atribuída às palavras gregas euris, largo, e ops, face, face larga. Portanto, seria o significado literal do nome do continente. Mas há também opiniões que lhe atribuem uma origem semítica. O nome Europa seria oriundo da palavra babilônica Erebu, descer, uma vez que, do ponto de vista da Babilônia atual, Iraque, o sol põe-se do lado esquerdo, uma vez que o sol nasce a ocidente e se põe a oriente. A origem da palavra Europa na mitologia, sendo uma princesa fenícia raptada por Zeus e colocada na ilha de Creta, nascendo o Minotauro, já explica muita coisa. Mostra sobre a raça híbrida que saiu da união da princesa fenícia e de Zeus. O Minotauro é o símbolo dessa união, um híbrido de humano com Néfilim. Esta união ocorreu de várias formas, desde a união entre os Sumérios e Anunnakis na Suméria, passando pela união entre as sacerdotisas e os Anunnakis na Babilônia, até a união entre os anjos caídos e a tribo de Dan, que ocorreu de forma misteriosa nos processos de abdução, criando a linhagem das famílias Illuminati. Os Illuminatis são híbridos com reptilianos, mas a porcentagem de DNA alienígena neles não é tão alta. Ela é mais alta entre os híbridos entrantes, pois eles são criados em UFOs e depois inseridos no planeta. A ligação com a Fenícia nos lembra a profecia do rei de Tiro sobre Lúcifer. Estamos falando da maçonaria cósmica, a maçonaria do mestre Hiram, rei de Tiro. É tudo uma analogia profunda
que mostra a participação de raças extraterrestres na formação do planeta. O Minotauro era um híbrido e, por analogia, temos hoje os híbridos ocultos na Europa. A raiz semítica da palavra Europa nos liga a Erebu, descer. Os cientistas hoje acreditam que tem a ver com a descida do Sol no Ocidente, mas nós que entendemos, sabemos que tem a ver com a descida de portentos do cosmos sobre a Terra. A descida do Sol no Ocidente orienta as lojas místicas com a entrada voltada para o Oriente. Este direcionamento para o poente remete de forma simbólica à descida de seres do cosmos entre nós, formando uma linhagem mestiça de humanos com seres de outros mundos. Esta hibridez ocorre de várias formas, mas só em híbridos ela é tão profunda e acentuada. A palavra Erebu vem da palavra Babilônia. A Europa hoje é uma das faces da Babilônia, do Apocalipse, de onde surgirá a besta. É uma analogia, é um mistério profundo que coloca os néfilins da Babilônia agindo na Europa hoje. É uma simbologia entre o hoje e o ontem na Babilônia. No entanto, indica que as mesmas forças Anunnakis que agiram na Suméria e na Babilônia estão agindo hoje na Terra. O mundo passa por mudanças profundas, tão profundas que toda a Terra será sacudida e parte dela exterminada. Estas mudanças atraíram o poder do cosmos sobre a Terra, enviando seus ponta de lanças, seus híbridos entrantes. Alan reuniu o grupo numa casa em Sevilha, na Espanha, e começou a explicar sobre os híbridos, criando células de busca para encontrar os filhos do caos, seja Percy, Rudolf, que eram dois híbridos que o grupo deste livro estava perseguindo, como qualquer outro híbrido que eles encontrassem. A casa era numa montanha cercada por matas, numa área secreta, separada do povo comum, por muros e bosquetes densos. Irmãos, a passagem de Daniel me foi revelada como uma alusão aos híbridos, o quarto animal simbólico visto por Daniel, que simboliza o mercado comum europeu. Tem os dentes de ferro e as unhas de bronze. Esta ligação com o metal lembra da profecia de Daniel, que os aliens tentariam se misturar com semente humana, mas seria impossível, pois é impossível misturar o barro com o metal, já que a estrutura dos alienígenas é impossível misturar com o barro e com o metal. Será possível misturar, na verdade. Pois tentarão, já fizeram, mas sim, o domínio deles será impossível, pois os humanos são protegidos pelo Eterno. O assunto em Daniel fala que será impossível misturar, no sentido que a continuação deste projeto será bloqueada, extirpada, mas com certeza o projeto está sendo posto em prática. Ela já ocorre em várias partes do planeta. Os híbridos e entrantes preparam o controle da Terra. A besta com 10 chifres de Daniel é a mesma primeira besta do Apocalipse, a besta do abismo, seres do abismo cósmico que se manifestam na Terra. Portanto, os dentes de ferro e as garras de bronze desta besta são os híbridos. Eles são chamados de entrantes também, pois foram criados na Terra para o governo do Anticristo, para trabalhar para ele. Por isso, é importante nós lutarmos contra esses híbridos. Estes híbridos são várias proporções entre DNA alienígena e humano. No caso das famílias Illuminati, a proporção reptiliana é de menos 1/10. No caso de híbridos que vêm de naves através de abduções, a proporção reptiliana deles
é mais que a metade. Mesmo sendo 1/10, estamos falando da mistura de Daniel. Mas quando a proporção é de metade de DNA humano e metade alienígena, seja de reptiliano ou outra raça, a situação se complica, pois estes seres são humanos com poderes superiores. Todos ficaram abismados, ninguém tinha ligado ainda os dentes de ferro e os pés de bronze da besta vista por Daniel como os híbridos. O ferro também simboliza a guerra e o bronze a impureza ou a adoração de deuses pagãos. O bronze está ligado à raça híbrida, o Nefilim, a aliança entre os humanos e os Anunnakis, ou anjos caídos. Não esquecendo que Tubal-Caim e Azazel foram os mestres ferreiros, né? Isso é muito falado na maçonaria e no ocultismo. Os mestres ferreiros que ensinaram a fazer armaduras, a fazer braceletes, a trabalhar o ferro, o metal e o bronze, né? Então, essa questão de misturar o barro com o ferro, ela está bem relacionada a isso. A palavra Anunnaki vem da língua suméria, que significa aqueles que vieram do céu, segundo o historiador Zecharia Sitchin. Os Anunnakis são extraterrestres. Isto liga os híbridos ao planeta X e seu domínio sobre a Terra pela Enéade, ou 9 anjos caídos cabeças que controlam o planeta. Ou seja, se você procurar aí no Google a pirâmide Illuminati, você vai ver que lá perto do topo existem os 9 desconhecidos. Esses 9 desconhecidos fazem parte dessa Enéade, de 9 anjos caídos cabeças que controlam o planeta. Os Anunnakis, ou habitantes do planeta X, já são híbridos de raças alienígenas com reptilianos. Ao descer na Terra, na Suméria, há 6.000 anos, eles criaram outra ligação, uma ligação com os filhos da Terra através da prostituta ritual. Eles mandaram os humanos construir os zigurates, altas torres, e no topo tinham uma câmara, onde os Anunnakis desciam e copulavam com as prostitutas rituais, criando a raça híbrida, o Nefilim. Os Néfilins foram os gigantes da Bíblia e se tornaram os maiores inimigos de Israel, ou Yashurum, e da obra do Criador na Terra. Eles se tornaram os maiores inimigos de Ashurum e Israel, dos hebreus, e da obra do Criador na Terra. A aliança entre Anunnakis e humanos foi mostrada por Alan ao grupo através de slides e painéis diversos, explicando a ligação entre a Terra e o planeta X. Como isso aconteceu? Como ocorreu esta ligação, que é do passado sumério, agora na Terra, criando estes híbridos que estamos procurando? Indagou Igael, confusa, tentando descobrir a ligação entre os antigos Néfilis e os Néfilis atuais. Hoje, os zigurates são os discos, mana, explicou Alan, traçando um paralelo. São eles que se tornaram as câmaras nupciais, onde a pessoa é levada e copula com aliens, ou ocorre por incubação artificial, onde o sêmen, criando a célula da vida, ou ocorre por incubação artificial, onde o sêmen ou óvulo humano é tirado e colocado em contato com seu oposto alienígena, criando a célula da vida. Citei a palavra oposto, pois teoricamente o metal não pode se misturar com a lama. Há vários graus de hibridez. Alguns híbridos são criados no UFO, e a mulher humana dá à luz a uma criança híbrida na Terra. É o caso dos escorpiões. Outros híbridos são criados nos UFOs ou em bases de mundos paralelos, e inseridos na Terra por duplos, matando o humano-alvo e assumindo a identidade dele. Neste caso, são entrantes. São terríveis. Alguns entrantes ocupam a vida de pessoas que foram tiradas daqui
e substituídas por um clone alien dele. Outros entrantes são colocados na Terra sem substituir uma vida humana. Neste caso, criam papéis para eles com a ajuda dos governos da Terra e então surge a identidade alienígena vivendo entre nós. Híbrida com humanos. É o caso do que estamos procurando. Rudolph e Percy. A reunião ocorria num terraço da casa, voltada para montanhas e matas. Havia animais selvagens na montanha, na periferia de Sevilha. Na verdade, Sevilha não tem montanhas altas, e sim pequenas colinas. A colina em que eles estavam dava visão para Alcalá, de Guadaira, uma terra moura, medieval, cercada por matas e oprimida por uma vila de prédios de habitação uniformes. A reunião seguia tensa, pois a informação era pesada. E Gael ainda queria saber a ligação entre os híbridos atuais e os Anunnakis. E Alan fez todo mundo meditar para saber algo sobre o assunto. A casa cercada por matas era blindada por um jardim mouro com fontes de águas. Neste ambiente bucólico, eles meditaram ouvindo o crocitar dos pavões da base e o canto do rouxinol na mata. Isaías teve a visão sobre a ligação e falou: Irmãos, eu vi agora, a ligação acontece porque existe uma assembleia secreta alienígena que reúne tanto aliens como reptilianos, Anunnakis e governos da Terra, com o objetivo de controlar o planeta, lançando o anticristo sobre a Terra. Eles sabem que Yahushua reinará sobre a Terra no milênio, e os anjos poderão transitar livremente pelo planeta. Por isso, eles querem fazer o mesmo, criar uma raça para habitar o planeta e impedir o reino messiânico. A Assembleia Secreta acredita que os híbridos, sejam do formato escorpião ou do formato entrante alienígena, terão mais capacidade para resistir à aniquilação pós-Armagedon e manterão a semente para conspirar dentro do governo milenar, caso sejam derrotados. Na grande tribulação, caso sejam derrotados na grande tribulação. A Assembleia Secreta sabe que os anjos de Lúcifer serão presos no abismo durante o reino milenar, mas acreditam que os híbridos, por terem uma parte humana, conseguirão ficar na Terra como entrantes dentro do reino milenar. Claro que Yahushua não vai permitir isso, né, gente? A pretensão dos Anunnakis sempre foi controlar o planeta, e eles não aceitam o reino milenar e a vitória de Ashurum e dos 144 mil. Estes híbridos são para eles como uma esperança de vencer Yahushua no Armagedon, ou então, caso percam, possam conspirar dentro do reinado milenar. Eles sabem que o ser humano pecador não resistirá à ira divina que se abaterá sobre a terra no Armagedon, mas acreditam que se criarem uma essência não humana junto com a essência humana, juntando metal com a lama, eles conseguirão se ocultar diante do Criador e se perpetuar para criar uma nova religião e uma nova raça no futuro. Eles não querem perder a Terra na guerra do caos contra a luz, pois a Terra é o trunfo mais importante na dinâmica do cosmos. Estes seres acreditam que se estiverem perto das igrejas, infiltrado nelas, será mais fácil escapar da ira divina. Os seres híbridos estão infiltrados na Terra e alguns deles são políticos e líderes religiosos. A ordem de Benjamim não pode sair aniquilando eles, pois eles têm que cumprir seu papel. A besta de 10 chifres se refere a 10 povos do cosmos, infiltrado na Terra. Entre eles, os cabeças, almarães, aqueles que estão ocultos com suas cidades submarinas no Triângulo das Bermudas e no Triângulo do Dragão, no Japão. Na China, Só no Armagedon e durante a guerra para libertar Yashurum em Israel, comandada pelo exército de Joel, muitos destes seres cairão. Trecho tirado do livro
Híbridos e entrantes, a invasão silenciosa da Terra. Neste livro, o autor, ele procura, de maneira romanceada, contar as coisas e as verdades que ele sabe e que ele não pode falar abertamente. Então, ele escreve romances e dentro dos romances que ele escreve, ele coloca as coisas que ele precisa compartilhar, os segredos que ele precisa compartilhar com as pessoas, sem ser censurado pelo sistema. São informações, segundo ele, verdadeiras do sistema mundial, das conspirações de seres de outros mundos, de demônios e anjos, néfilins e caídos, para o controle do planeta e para impedir o reinado de Yahushua, para impedir e para perseguir os 144 mil na Terra e todos aqueles que são justos e eleitos pelo Altíssimo. No próximo áudio que eu vou estar gravando, eu vou estar fazendo um paralelo desse livro com uma outra obra de ficção da escritora Melissa Tobias. Enquanto que no livro Híbridos e Entrantes, a invasão silenciosa da Terra, o autor, ele denuncia tudo que está sendo feito nos bastidores do governo mundial, tanto do subterrâneo de fora como de dentro. Esse livro da Melissa Tobias, chamado A Realidade de Madu, é uma experiência de um alter ego da autora. Segundo a autora, Madu é um alter ego dela mesma. Então, em vídeos que eu já vi a autora dizer, essa autora e esse livro, A Realidade de Madu, ficou muito conhecido por ter supostamente previsto a pandemia do coronavírus em 2020. E todas as informações que esse livro traz, com mais o outro livro que ela lançou pós esse, que é A Realidade dos Sete, tem muitos paralelos e muito a ver com tudo aquilo que o autor do livro Híbridos e Entrantes tenta denunciar na sua obra. E eu vou estar lendo alguns trechos desse livro em paralelo àquilo que foi dito anteriormente pelo livro que eu acabei de ler. Ela é uma pessoa que provavelmente pode estar sendo contada dentre essas sementes das estrelas. Possivelmente ela possa ter tido uma experiência dentro desses UFOs e escreveu a sua experiência em forma de romance. Então, vamos à próxima narrativa, no livro A Realidade de Madu, de Melissa Tobias. O livro A Realidade de Madu, a autora Melissa Tobias conta as experiências de uma mulher chamada Madu, que supostamente descobriu que a sua origem não era da Terra, que ela era uma semente estelar, segundo a autora. A partir de uma certa idade, ela foi abduzida por naves alienígenas e descobriu as suas origens na Terra, que ela tinha sido colocada em uma família, mas as suas origens não eram de lá. E dentro dessa nave, muitas naves relatadas nesse livro, elas são naves gigantescas e muitas abrigam cidades inteiras com imagens holográficas de florestas, praias e muitas outras coisas que nós temos no nosso mundo de forma holográfica para esses habitantes dessas naves, como uma nave-cidade, né? E ali foi revelado a ela muitas coisas. E eu vou estar lendo aqui nesse livro, porque eu não tenho como divulgá-lo todo, né? Mas eu separei para este vídeo específico um trecho que vai fazer alusão ao livro que eu acabei de ler para vocês, Híbridos e Entrantes, a invasão silenciosa da Terra. Então vamos aos trechos que eu separei do livro A Realidade de Madu, de Melissa Tobias, entrando em paralelo com a denúncia do escritor do livro que eu acabei de ler para vocês. Então vamos lá. Vamos começar.
Acabei de colher chinchades. É a fruta mais doce e suculenta que temos. Melhor que chocolate, que não temos e nem faz falta para nós. Isso supostamente uma híbrida falando com Amador. Uma híbrida chamada Liv. Inclusive, a própria Melissa Tobias, ela comenta sobre essa Liv quando ela fala nos seus vídeos. Ah, preciso levá-la para a praia amanhã. É holográfica. Não é má de verdade, mas dá para nadar. Vai ter uma festa. Tem gente curiosa para conhecê-la. Você não é a única terráquea de toda a Xandi 33. Em Shambhala, somos todos híbridos. Ou androides. Menos você, claro. Em outras alas, temos puros, que não têm misturas de DNA. E tome cuidado para não confundir híbridos com androides. Os androides são insensíveis e alguns não têm pênis. Madhu parou de escutar sua nova amiga alienígena ao ouvir a palavra pênis. Ela não parava de papear enquanto subiam a escada. Madhu sentia-se cansada e tudo que ela queria era que Liv parasse de falar sobre festa na praia com androides sem pênis e lhe contasse o que realmente importava, o que ela estava fazendo naquele lugar. Aqui é o seu quarto. Suas roupas foram clonadas e estão todas no baú. Não precisamos de shampoo nem de sabonete. A água esteriliza e limpa tudo e deixa os cabelos sedosos, menos o meu, que é terrível. Nada deixa meu cabelo sedoso, disse a tagarela alienígena. Desde quando está morando aqui? Madhu precisava investigar. Aqui na casa, aqui em Shambhala ou aqui na Xandi 33? Na nave. Eu nasci aqui, em Xandi 33, no laboratório da ala 45. Sou híbrida. Metade DNA de terráqueo, outra metade DNA siriano. Sou fruto de um experimento para uma nova espécie mais evoluída de terráqueos. Pelo menos é isso que dizem. A diferença de uma híbrida como eu para uma terráquea como você está mais na porcentagem da utilização da mente e na longevidade do corpo. Por exemplo, eu aprendi seu idioma medíocre em 2 horas. Um terráqueo não conseguiria isso. E posso viver, em média, 75 anos neste corpo. Onde estão seus pais? Tentou saber Madhu. Nossa sociedade é diferente da sua, terráquea. Não temos pais. Nascemos em laboratório, de dentro de uma cápsula bolha e não de dentro de um útero. Eca, não nos interessa saber quem foi nosso doador de DNA. Quem cuidou de você quando era apenas um bebê? Minha conselheira e seus auxiliares. Cada raça híbrida possui um conselheiro. Cada conselheiro tem como dever educar 7 crianças. As crianças vivem na ala 7. Depois que deixam de ser crianças, são trazidas para Shambhala e não necessitam mais de conselheiros. Mas você, pelo jeito, precisa, né? Os puros, como chamamos quem não é híbrido, têm medo de nós, seres emotivos, disse revirando os olhos. Acham que podemos atacá-los, feitos psicopatas a qualquer momento. Então eles implantam os infrospectos em nós para nos manter sob controle quando temos que sair da linda prisão Shambhala para outras alas da Xandi 33. Caso você se torne uma ameaça para a Xandi 33 ou para qualquer tripulante, os infrospectos vão fazer você apagar. Esqueceu-se da parte que monitoramos a saúde dos humanos com os infropectos, que injeta substâncias curativas se necessário? Acrescentou Berrosa em pé na soleira da porta, dando a impressão de que estava com pressa para ir embora. Berrocito, você só conta um lado bom da história.
Garanto que ainda não contou a ela que de agora em diante ela é uma ratinha de laboratório prisioneira, disse Liv, provocando Berrosa. Preciso ir, informou Berrosa, que realmente estava com pressa. Madu, amanhã ao nascer dos sóis, Nero virá buscá-la e levá-la para conhecer sua conselheira. Bom, esse é um trecho que eu separei para fazer o paralelo entre o livro que eu acabei de ler para vocês, um trecho também, né, dos Híbridos e Entrantes, A Invasão Silenciosa da Terra, com o livro de Melissa Tobias, A Realidade de Mador. Sendo que em um, o autor, ele, através de suas obras de romance, ele denuncia o que está ocorrendo nos bastidores do governo mundial, falando de toda essa questão de híbridos entrantes, demônios, aliens, nefilins e o governo da Terra, e principalmente do caos, Terron, Satã. E o outro, um livro de uma pessoa que está dentro desse sistema, colocando a experiência dela, através também de um romance, mas expondo as experiências dela própria, talvez como um desses seres, e trabalhando para divulgar esse tipo de informação para as outras pessoas aderirem a essa crença, a esse entendimento de que tudo isso é uma coisa boa que está vindo para a Terra. Em outros vídeos que vocês vão estar vendo, ou talvez já viram, eu não sei como que vai ficar a ordem, que eu vou colocar os vídeos e os áudios, né? Em vídeos que vão estar nesse vídeo, que talvez vocês já tenham visto no começo, ou vão ver agora a partir do final, vai ser mostrado como esse plano está sendo elaborado e como isso está sendo falado em todos os meios esotéricos, em relação a uma nova raça humana, em relação Desculpa, pessoal. Em relação aos híbridos e os entrantes que estão sendo feitos através de abduções e de outros meios de rituais para serem colocados para tanto guerrear contra os 144 mil e contra aqueles que Arro escolher e chamar, quanto para substituí-los numa nova terra, em que eles acham, eles pretendem, eles têm a pretensão de que eles vão de vencer o Criador na batalha final do Armagedon e ficar com a nova terra de regeneração, com esses híbridos, com esses mestiços que eles estão criando para tentar substituir o povo naquilo que Arro tem para trazer nos novos céus e nova terra. Sei que esse é um assunto polêmico, sei que nem todos vão acreditar, sei que muitos talvez vão entender que o tecido da realidade não se abriu para isso estar acontecendo, mas isso está acontecendo com permissão de Arro, com o controle dos anjos de Arro, né? Eles estão fazendo isso há muito tempo, né? A abertura dos portões do abismo e do tecido da realidade vai trazer uma invasão em massa, mas aos pouquinhos, como uma semente daninha, como um pouquinho de joio aqui, um pouquinho de joio ali, eles estão fazendo essa invasão silenciosa para preparar o terreno para quando o anticristo e a besta do abismo chegarem, encontrarem já o terreno pronto, os seus exércitos montados, tanto de humanos, como de não humanos, como de híbridos, para tentar frustrar os planos do Eterno. Respeito as pessoas que não acreditarem nessas informações, eu estou trazendo tudo aqui para que vocês possam pesquisar e refletir sobre o assunto e não como uma via de regra geral, mas algo para fazer vocês refletirem, pensarem e se prepararem, estarem prontos, buscarem o Criador de todo o coração de vocês, se limparem de tudo que é mal nesse mundo, limparem o timo, a pineal, evitarem macular as suas almas, para estarem prontos para esse grande dia, porque grande será o combate e grande será a batalha. Sempre os hebreus batalharam contra essas raças e, mais uma vez, o tempo vai chegar em que o confronto vai ser terrível novamente.
mas maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Que a Yahushua possa ajudar a cada um de vocês a se preparar e se fortalecer. Cuidem do seu templo, cuidem do seu corpo, cuidem da mente e do coração. Guardem, porque dele procede as saídas da vida. Agora eu vou estar lendo para vocês um trecho, mais uma vez, do livro Os Pilares de Tubal-Caim, a respeito da descendência e ancestralidade dos merovíndios citados no livro Híbridos e Entrantes, para vocês terem uma noção que as informações elas não vêm somente de um lado. Existem outros livros confirmando a descendência da elite, não do povo comum, tá? Não confundam, da elite europeia com seres não humanos, com um hibridismo de humano e seres não humanos. E está associado com Samael, com Lilith, com Vênus, com a Madonna Negra e com a Estrela da Morte, ok? Falada no vídeo passado. Então eu vou estar lendo aqui mais um trecho do capítulo A Rainha da Sabedoria, do livro Os Pilares de Tubal-Caim, que vai entrar aí num paralelo com o que foi acabado de ler no livro Híbridos e Entrantes, Invasão Silenciosa da Terra. Em Beg, 1985, também associa Sabá a uma lendária personagem folclórica da Idade Média, chamada Rainha Sibila, que a gente viu no vídeo lá também da Katy Perry, cujo nome provavelmente deriva de Sibila, uma vidente feminina. Ela supostamente foi ancestral de todas as bruxas, bruxos e mágicos. Ela era caracterizada fisicamente por ter pés de ganso, ou melhor, ela era caracterizada fisicamente por ter pés palmados como os de ganso e pés palmados como os de ganso, desculpem. Isso é comparado às pernas ou aos pés de bode de Sabá. Aliás, Sabá foi descrita como uma sibila com pés iguais aos de um ganso e olhos cintilantes como as estrelas. O pé de ganso é um nome antigo para o pentagrama. Olha aí, você quer saber o nome antigo do pentagrama? É pé de ganso. Lembra daquela cruz em forma de pé de galinha? Então, pé de ganso, né? É um símbolo do pentagrama. A estrela de Davi. Claro que não, né? E dizem que é a pegada da deusa demônio Lilith. Caitlin Matthews associou Sabá Lilith como a deusa clássica Vênus e a lenda do Monte de Vênus. Ela é a deusa escondida na montanha que conhece tudo e cujo abraço concede a transmissão de conhecimento. Essa deusa escondida, diz Matthew, é a deusa preta, ou negra, que guarda o Graal e inicia o explorador na sabedoria. Como em outros vídeos eu já expus para vocês, o cálice do Santo Graal dos Templários, ele é o símbolo do ventre feminino. A pirâmide ou o triângulo com a ponta para baixo é o símbolo do feminino, porque ele lembra o cálice, o ventre, onde a mulher carrega um bebê, aonde é fecundado e aonde também, quando se diz o cálice de vinho dentro da taça, simboliza a menstruação dentro do ventre da mulher, né? O sangue que vai gerar um novo ser. Isso é o Santo Graal, né?
Inclusive, no filme do Código da Vinci, eles falam isso lá, né? Que o símbolo do Santo Graal é o símbolo do feminino. Então, é isso que está sendo dito aqui no livro Os Pilares de Tubal-Caim. Ela é a deusa escondida, diz Matthew. É a deusa preta ou negra que guarda o Graal e inicia o explorador na sabedoria. A deusa de pé de ganso das bruxas aparece nas rimas infantis, como a velha mamãe ganso, que possui a imagem típica de uma bruxa velha. Sibilina foi associada à princesa Merovíndia Berta. É aqui que está o pulo do gato. Sibilina, ou Lilith Vênus, né, o avatar de Terron na Terra, é associada à deusa de pé de ganso das bruxas, nas rimas infantis, como a velha mamãe ganso. Você já viu a brincadeira infantil, as cantigas infantis da velha mamãe ganso, que possui a imagem típica de uma bruxa velha? Sibilina foi associada à princesa Merovíndia Berta, conhecida pelo apelido de Pé Grande. Embora Berta seja um nome cristão convertido, seu nome é uma variação de Brecha ou Holda, a deusa germânica do inverno, Frau. Vocês lembram aí de uma princesa da Disney que tem alguma associação com o inverno e com neve? Então, né? Você quer brincar na neve? Let it go? Isso te lembra alguma coisa? Então ele está dizendo aqui, ó, que a deusa princesa Merovíndia, Sibilina, do pé de ganso, que parece uma mamãe ganso, ela também é chamada é uma variação, o nome Berta, é uma variação de Brecha ou Holda, a deusa germânica do inverno. Frau Holda viajava pelo céu à noite na forma de um ganso e neve caía de suas asas. Todos vocês devem saber ou não de que a Lilith ela é um ser chamado é um súcubo chamado de arpia. E aí vocês coloquem a imagem dela com asas como se fosse uma ave demoníaca que era adorada. Por isso todas essas associações, né? Os que quiserem podem aí pesquisar a deusa Holda, Frau, Berta, Holda, Freia, também da mitologia nórdica, que vocês vão ver aí, tudo está associado com ela. Agora vamos atentar ao próximo tópico. Dizem que os merovíndios descendem de um casamento de fadas, olha aí, ó, descende de um casamento de fadas entre um humano e um monstro feminino conhecido como Quinotauro. Depois vocês coloquem aí também, se eu conseguir eu vou colocar a imagem do Quinotauro para vocês. Se vocês não vão se lembrar aí da lenda de Zeus raptando a princesa Fenícia, né, na forma de um touro, e dessa união nascendo aí o Minotauro. E dizem que essa é a origem da palavra Europa, ou seja, isso é uma associação, isso é uma mensagem subliminar para dizer que a elite europeia ela descende dos merovíndios, e os merovíndios, eles são seres híbridos, eles são descendência da serpente de Samael e Lilith. Dizem que os merovíndios descendem de um casamento de fadas entre um monstro e um humano, entre um monstro feminino, conhecido como Quinotauro, e um humano. Esse demônio feminino, o monstro feminino Quinotauro, chamado Melusine. Depois vocês pesquisem aí, Quinotauro, para vocês verem. Popularmente conhecidos como os reis feiticeiros de cabelos compridos, os merovíndios eram adoradores da deusa Diana Artemis, antes de serem convertidos ao cristianismo. Na Idade Média, cabelo comprido em homens ou em mulheres era considerado um sinal de que eles praticavam feitiçaria e adoração ao demônio. Dizem que a dinastia preservou a linhagem sagrada de Davi, do rei Davi e seu filho Salomão,
Por essa razão, eles aparecem intensamente em especulações sobre a existência do sangue real ou linhagem de Jesus, de Nazaré. Que, na verdade, amados, isso aqui não é verdade. O que eles preservaram era que os merovingios eram híbridos com a tribo de Dan, que se apostatou das 12 tribos e se envolveram com os híbridos da serpente, com aqueles povos que já eram híbridos, com aqueles povos que já eram contaminados. E aí a tribo de Dan, ela foi ali a que serviu de genética dentre o povo hebreu para criar aí a linhagem que ia trazer a linhagem real deles, misturada com o sangue deles para trazer o antimessias, entendeu? Mas isso, eles dizem que é da linhagem de Jesus de Nazaré por causa da tribo de Dan, que é da mesma linhagem dos hebreus que ia trazer Yahushua. Também eles pegaram uma das tribos que se apostatou do Criador para trazer e misturar com o sangue deles para trazer o antimessias. Entenderam? Essa é a verdadeira história do sangue Graal, do Santo Graal, que os reis, né, Rainha Elizabeth, Príncipe Charles, Princesa Diana, todos eles dizem que são descendentes do trono do rei Davi, mas isso é uma mentira. O que eles conseguiram foi a linhagem da tribo de Dan, que é da onde vai trazer o antimessias. Então essa é uma associação que eu fiz com relação ao vídeo, a informação do livro Híbridos e Entrantes, falando da origem e da mitologia da Europa, né, sobre Zeus ter raptado a princesa Fenícia e com ela ter tido um minotauro, né? Zeus raptou ela na forma de um touro e dessa união nasceu o minotauro, né? E aqui no livro Os Pilares de Tubal-Caim, ele confirma que os merovingios descendem de um casamento de fadas entre um humano e um monstro feminino conhecido como Quinotauro, chamado Melusine. Dessa união descendem os merovingios, que foram os precursores da elite europeia, ok? Então, para vocês verem que as informações, elas se encaixam, as informações, elas se encontram, como existe sim uma descendência maligna tomando conta da terra, que não é humana. Não é também os anjos caídos. Os anjos caídos, eles estão presos, eles só vão sair quando os selos forem abertos. E quando o tecido da realidade for rompido de uma vez. Mas como eles não podem, os seres mais poderosos, agirem aqui, hoje, agora, nesse momento, porque não é o tempo deles, eles colocaram os seus filhos, os seus híbridos, as suas criaturas, os seus entrantes, para preparar o caminho para eles. E eles não são totalmente humanos. E são totalmente levados pela natureza maligna de Samael e de Terrum, né? Então, vamos continuar aí os nossos vídeos com mais informações e até o próximo tópico. Who is the most powerful of them all? If it's a fairy tale you're hoping for, prepare yourself for so much more. You will train, you will harden, you will become my huntsman. The mirror's power is the ultimate prize.
in a war fought by two mighty sides. Whoever gets the mirror will be unstoppable. Prepare in love to defy a wicked queen with twice the power this world has ever seen. We have much to do, little sister. Men have forgotten what it means to be afraid. We will bring fear. Good choice. I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen. And there's an old man sitting on the throne there, saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. Straight for the castle. Don't miss. I never miss. Castle, castle, castle. Hello, huntsman. I've missed you. What are you gonna do? Take on two evil sisters and their entire army? I pray much. Can you state your name for the camera? Dr. Abigail Tyler. Okay, where would you like to begin? I am actress Mila Jovovich, and I will be portraying Dr. Abigail Tyler. This film is a dramatization of events that occurred October 2000. Every scene in this movie is supported by archived footage. Some of what you're about to see is extremely disturbing. I wake up in the middle of the night almost every night. And there's nothing unusual waking you up. There's one thing. There's an owl at my window. An owl? His eyes are big. A white owl, just looking at me. Had you ever seen it before? Tommy? When I was a kid, just staring at me. I've seen it a lot. Every night this week. 4, 3, 2. Tell me about the owl. Tell me about the owl. Doesn't look like a normal owl. There's no owl. It's not an owl. That voice is speaking Sumerian, the oldest language in human history. You can go into any Sumerian exhibit and see etchings and sculptures of men in spacesuits and oxygen masks. Rockets that look like Apollo. Do you believe in abduction theories? You don't mean alien abductions, do you? There was more fear in his eyes than I've ever seen in my life. What's wrong? There are more missing people in Nome than any other town in Alaska. I have to get this out of my head because it's dug in there and I can't think straight. Scott. We gotta send backup now. What'd you see? You were there! I can't explain it. Someone or something came into my room. And it took me away.